Olá, seja bem-vindos a esse canal. Se você chegou aqui nesse canal e ainda não me conhece, passe a conhecer agora. Eu sou o professor Lucas Damante e eu irei levar informações para vocês a respeito do processo de contratação, designação ou então convocação de 2022. Sem enrolação, nesse vídeo eu irei mostrar para vocês os processos de contratação, qual é o trâmite ali da resolução de forma bem simplificada, as prioridades e também os documentos necessários para você levar no dia da designação. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal que este ano de 2022 vai ter muito mais informações sobre o meu conteúdo relacionado, que eu sou professor de Física e Matemática, e também sobre novas informações emitidas pelo órgão do governo do estado de Minas Gerais. Então, vamos lá? Vamos partir agora então para a resolução. Bom, então a primeira etapa da resolução de 2022, nós temos aqui algumas coisas já grifadas, portanto vai ser bem resumido as coisas necessárias que você vai estar precisando. Bom, então, na verdade, é uma resolução que foi estabelecida dia 7 de janeiro de 2022 e tem alguns critérios, alguns procedimentos sobre a contratação, onde compete ao diretor da Superintendência Regional cumprir e fazer essas disposições estabelecidas na resolução. Para nós e todos os convocados, contratados, o candidato ele deverá comprovar a idade mínima de 18 anos, ser brasileiro e ainda estar de acordo com o artigo 12 da Constituição da República de 1988. Bom, na primeira etapa, nós temos aqui de forma bem simplificada que o seu contrato ele terá validade a partir do primeiro dia do ano escolar, no caso o ano letivo, tá certo? E os contratos eles serão firmados carreira 365 dias, a contar do início da contratação, certo? Isso tudo com o valor já de remuneração, que é estabelecido nos quadros informativos que são os QIs. Primeiramente, então, no ato da designação, da convocação, vão ser emitidas duas vias, onde uma vai ficar na pasta funcional, na sua pasta funcional da escola, e uma segunda será entregue a você, certo? Que você terá que guardar, certo? Então, passando para frente, também irei falar sobre a questão do acúmulo de cargos, que no caso são dois, que eu vou falar mais para frente. O cargo e a carga horária que deverá ser cumprida rigorosamente, e esse vídeo vai servir para os AEB, ATB e ASB, que são basicamente todas essas descrições que estão aqui para vocês, tá certo? Seria interessante, caso você achar necessário, pause o vídeo e leia com atenção. Aqui eu só estou grifando as coisas mais necessárias. Bom, a partir dos critérios e também a listagem classificatória. Bom, serão a listagem classificatória, que já foi definida pelos inscritos através dos municípios, e essas vagas serão preenchidas por conta daqueles cargos que não foram preenchidos pelos efetivos, tá certo? Então, por isso que sobram essas vagas e elas têm que ser passar por esse processo. Bom, haverá contratação temporária para o serviço de função, quando não existir um servidor efetivo, e um ATB ser ocupante de 2 cargos acumuláveis na administração pública. Ou seja, nesse caso aqui, apenas 2 cargos quanto a essa relação do acúmulo de cargos, seja AEB, ATB ou ASB. Bom, para a questão dos professores EB, IE, ANE, N e IE, que é a função analista e inspeção escolar, todas as pré-listagens elas estão de acordo com o que vocês estão vendo aqui, ó. Função em substituição, cargo vago ou função autônoma. E toda essa classificação ela deverá respeitar uma listagem classificatória por município ou pela superintendência, como eu disse anteriormente, E os prazos mínimos permitidos para essa convocação
onde no PEB, para atuar na docência, qualquer prazo, o professor de educação básica, né, uso da biblioteca, né, no caso aqui 15 dias ou mais, né, no caso quando fica disponível ali aquele edital para estar fazendo basicamente essa contratação. E também aqui dos AME, que é o prazo mínimo permitido de 30 dias, tá certo? Então esses são os fatos importantes aqui. Bom, a questão da ordem de prioridade. Na questão da ordem de prioridade, nós temos que ficar atento a alguns detalhes aqui, né? Primeiramente, nenhuma designação ou qualquer vaga, ela não será autorizada na escola de início. Primeiro ela tem que passar pela superintendência e eles aprovarem. Depois vocês terão acesso às vagas no site especificado aqui, ó, controle.quadro-pessoal.educacam.mg.gov.br/divulgação, né? E essas vagas, elas têm que estar lá no sistema com uma antecedência mínima de 24 horas do horário previsto na seleção dos candidatos, certo? Isso na escola, ok? Bom, na questão da ordem de prioridade, o candidato que é inscrito, concursado para o município e a CRE e ainda não nomeado, tem a ordem de prioridade, né? Que no caso são os concursados, no caso com relação à habilitação. O 2, a prioridade 2 é quando o candidato é inscrito e concursado para outro município ou outro CRE, mas ainda não é nomeado. Então, ou seja, essa é a segunda ordem de prioridade. A terceira ordem de prioridade é quando o candidato é inscrito, habilitado, que obedece à ordem de classificação geral do município de candidatos inscritos. O item 4, a prioridade 4, é quando o candidato habilitado, não inscrito na listagem geral do município de candidatos inscritos. E a prioridade 5, a última prioridade, é quando o candidato é inscrito, não habilitado e obedecida a ordem de classificação na listagem geral do município de candidatos inscritos. Então fiquem muito atentos com relação a essas prioridades. Dê um print nessa tela, já marque isso aqui, já mande esse vídeo para outras pessoas também ver a questão da ordem de prioridade, certo? E com isso, a ordem de prioridade é essa. Bom, para a escolha e também, no caso, como será as convocações em 2022. Bom, primeiramente, a primeira rodada, né, aquela chamada inicial, será totalmente online. E depois, as posteriores, elas serão de forma presencial, tá certo? Então, basicamente, as instituições, elas terão o dia certo para receber vocês, tá ok? Então, a partir disso, essa segunda etapa, ela será presencial, tá ok? Bom, a escolha de vagas para convocação online, como eu disse para você, ela vai estar no primeiro momento de forma online. Você vai escolher a escola com a qual você quer trabalhar, né? E essa primeira rodada e depois vem a segunda e posteriormente todas as outras e aí vai, tá certo? Então, bom, com relação ao número de aulas, que no caso, quando você tem um cargo que é inferior a 16 aulas, que é o máximo que você consegue pegar como convocado na escola, você tem a prioridade de, caso você esteja na escola, o seu cargo não esteja completo e ter mais aulas, você terá prioridade para pegar aquelas aulas na escola, caso o seu cargo não tenha 16 aulas. Tá certo? Ou seja, então o diretor terá que primeiro passar pelo convocado na escola pela mesma disciplina, para depois colocar essa vaga no edital caso o convocado não queira, certo? O professor, ele poderá assumir uma segunda convocação ao mesmo tempo, componente do curricular, e no mesmo município, valendo da mesma prioridade. Ó, presta bastante atenção, desde que não esteja ninguém, ou seja, não esteja presente no ato da convocação, né, quando estiver lá a convocação, um candidato que seja habilitado e que ainda não tenha sido convocado, ou seja, ele ainda não tem cargo.
né? Você só poderá pegar um segundo cargo caso eventualmente não tenha ninguém lá no dia que você está concorrendo à vaga, né? Caso contrário, aquele que ainda não pegou nenhum cargo, ele tem prioridade, tá certo? Bom, depois de você aceitar a vaga, o cargo que você já escolheu, é esse mesmo que você quer, né? E aí, suponha que você não compareça no dia da sua convocação lá, que você precisa entregar os seus documentos. Cuidado, tá bom? Porque se caso o diretor ou a diretora, ele pode fazer uma dispensa e você ficar recluso aí de 90 dias para não pegar mais aula, tá certo? Então tome cuidado, não falte. Se caso eventualmente tiver algum problema, avise antes, né, e resolva tudo isso, tá certo? Então tome muito cuidado. Bom, então vamos lá para o último momento aqui desse vídeo, que é o checklist dos documentos que você vai precisar na convocação de 2022. O primeiro documento será, obviamente, o comprovante de habilitação, o diploma de escolaridade ou alguma certificação, no caso específico, se ainda formou e ainda não tem o diploma, um documento, né, que ateste, uma declaração, isso tudo acompanhado do histórico escolar. O documento 2, no caso, numa formação especializada para concorrer, o quadro administrativo, o comprovante de habilitação e escolaridade também, né? O item 3, esse serve para todos, certidão de tempo de serviço, do caso que você já trabalhou no estado. O 4, documento de identidade CPF, documentos pessoais. O 5, comprovante de votação da última eleição, original e cópia, ou uma certidão de quitação eleitoral. O 6º, comprovante de estar em dia com as obrigações militares, isso exclusivamente para os candidatos do sexo masculino, com mais de 45 anos não precisa. E comprovante de inscrição no PIS/PASEP ou o contra-cheque do servidor, certo? Então esse é o item 7. O item 8, comprovante de exame pré-admissional atestando a aptidão para a função pleiteada. É aquele documento que você consegue somente indo ao médico, né? Indo ao médico e fazendo o exame pré-admissional. O 9, comprovante de endereço atualizado, com validade de 3 meses. O 10º, as declarações devidamente datadas e assinadas, conforme a resolução, o anexo 1, que está aqui no próximo slide que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Das opções, você não pode estar cumprindo sanção por inidoneidade, né? De não ter sido demitido a bem do servidor público, de não ter sido demitido a bem do serviço público, de que não esteja em afastamento preliminar à aposentadoria, de que o tempo declarado no processo de inscrição não foi utilizado para a aposentadoria e de que não incorre nenhuma das hipóteses de impedimento, certo? E o 11º, as documentações, declarações devidamente assinadas, que são essas aqui, né, que vai ser entregue no ato da sua designação, onde a escola vai estar com esse documento já para você, tá certo? E aqui nós temos o anexo 1, né, que é esse aqui, o arquivo que você vai ter que procurar para estar fazendo e colocando, né, levando no dia da documentação, tá certo? E estamos chegando ao final desse vídeo. Para mais dicas e para mais informações como essas, já se inscreve aqui no canal, não deixe de ativar as notificações, compartilhar com os seus amigos, com os seus colegas, para estar me ajudando aqui também a produzir mais conteúdo para vocês.